Olá, queridos, nós estamos aqui na Suíça. Nós estávamos na igreja São Pedro, que é a igreja onde Calvino pregou a palavra de Deus por muito tempo. Nós estamos fazendo aqui o roteiro da Israel e Reforma Protestante. Nós estamos aqui no local onde toda a teologia dos reformadores, a partir da perspectiva de Calvino, era ministrada. Aqui funcionavam as salas de aula onde a teologia dos reformadores foi passada. Nós temos como 4 principais reformadores: Martinho Lutero, de 1483 a 1546, Ulrico Zwinglio, que é o precursor de toda a Reforma Protestante, 1484 a 1531, João Calvino, de 1509 a 1564, e John Knox, 1514 a 1572. Nós tivemos outros reformadores. Nós sabemos que a Reforma Protestante ela teve por causa desencadeadora de muitas questões nacionalistas, questões religiosas, principalmente por conta da insurgência da Igreja Católica Romana no tocante à venda das indulgências, no tocante ao desvirtuamento do cristianismo primitivo, e temos uma contribuição muito grande para as nossas vidas. Nós somos frutos, nós temos como raiz o cristianismo em Cristo Jesus, o nosso Salvador, e uma reforma que busca as bases desse Cristo, busca as bases através da nossa salvação, da nossa justificação pela fé, não por obras. E com certeza esse contexto aqui da Suíça tem muita importância para as nossas vidas. Nós temos algumas diferenças, alguns contrastes entre Lutero e Calvino. A vida de Calvino, até 36, constava como um estudante distraído. De 36 a 64, por um pequeno período de exílio em Estrasburgo, ele se tornou um grande líder de Genebra. Vamos continuar nesse documentário e que Deus possa te abençoar através dessas imagens. Olá, queridos, continuando a nossa jornada aqui rumo à caravana de Israel, no contexto da Reforma Protestante Suíça, Alemanha e Inglaterra. Nós estamos aqui na igreja que Calvino pregou por muitos anos. Eu queria falar de algumas contribuições de Calvino. A maior contribuição de Calvino à fé reformada foram as suas institutas, aceitas como expressão acabada da teologia reformada. Nessa obra ele pôs os fundamentos de suas ênfases reformadas, a importância da doutrina e a centralidade da teologia cristã. Calvino também incentivou a educação. Então, em substituição à academia, ele criou em Genebra um sistema de educação em 3 níveis, hoje conhecida como Universidade de Genebra. Sua ênfase sobre a educação chegou nos Estados Unidos, influenciou as nossas vidas. Sob sua liderança, Genebra se tornou uma inspiração e um modelo para os de fé reformada de outros lugares e um refúgio para os perseguidos por causa de sua fé reformada. John Knox, por algum tempo, se refugiou em Genebra e se curvou ante a eloquência da pregação de Calvino. Calvino também influenciou o avanço da democracia, porque aceitou o princípio representativo da direção da Igreja e Estado. Alguns acham que a teologia dele secciona, mas na verdade a teologia dele ela traz um norte para o qual a gente não necessariamente precisa ser influenciado, mas que trazem alguns princípios que podem ser vistos e trazer uma certa base de ensinamento da Escritura Sagrada. Depois nós temos o terceiro movimento da Reforma, que começou em Zurique, e nós vamos passar por isso mais tarde. Fica com essa imagem da Catedral, da Igreja de São Peter, onde Calvino pregou por muitos anos. Ele, depois de Lutero, foi um reformador que trouxe uma grande influência para o mundo inteiro. Nós vamos cantar então
Castelo Forte. Vamos ficar de pé, queridos, amém? Pastor Marcos. Meu Deus. Meus irmãos, nós estamos num momento muito importante da história da igreja e a igreja neotestamentária, muito pujante, depois de Atos dos Apóstolos, naquele grande dia do derramamento do Espírito Santo, chamado no dia de Pentecostes, o Espírito Santo deu uma pujança muito grande para a igreja. Aquele dia foi um dia de impulso para a igreja alcançar as nações para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse grande avivamento, ele passa por Jerusalém, que é o primeiro grande centro de avivamento. Ele chega a Antioquia. Depois ele passa por Corinto. A gente viu que Corinto é uma cidade completamente tomada por centros de prostituição. E o avivamento chega naquele local, dissipando as obras das trevas, pelo poder do Espírito Santo, trazendo conversão de almas. E esse poder do Espírito chega a Éfeso. Éfeso tinha como costume a venda de livros de feitiçaria. E quando aquele avivamento chega em Éfeso, aqueles homens que viviam, que tinham a sua única fonte de renda, começaram a queimar aqueles livros. Só que a igreja começou a sofrer muito. A igreja começou a ser perseguida. E a gente viu lá a perseguição quando João é exilado na ilha de Patmos. Algumas pessoas aqui foram em Patmos conosco ano passado, Salvador, o César, Daniel e Daniele. E a intensificação da perseguição contra a igreja teve seu ápice ali, naquele momento do exílio. Homens eram levados para Patmos, que fica na Turquia, fica na Grécia, divisa com a Turquia. A voz do mundo, a voz do diabo queria paralisar a igreja. Só que mal ele sabia que quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais a igreja era dispersa, mais o evangelho era propagado. E chegou 313 depois de Cristo, quando a perseguição cessa. Talvez a gente olhe para 313 como um marco positivo, pelo fato da perseguição ter cessado. Mas nós temos que olhar 313 como um marco negativo para a história da igreja. A perseguição cessou, Constantino ele tem uma visão sobre Cristo. A perseguição cessa, o cristianismo se torna a religião oficial, mas a partir dali começam a surgir muitas ideias contrárias ao cristianismo primitivo, ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que era puro, saudável, aquilo que começou na pujança do Espírito Santo, agora estava experimentando uma série de influências de doutrinas humanas, uma série de decadências, porque o cristianismo cresceu muito. O cristianismo cresceu de tal forma que o Estado começou a ver o cristianismo como uma grande possibilidade de ofensa. Assim como a gente viu lá no julgamento de Jesus, ontem a gente viu no julgamento de Jesus, o julgamento religioso e o julgamento civil. Jesus é aclamado lá na entrada triunfal,
Hosana, salva-nos por favor. Jesus é acusado de blasfêmia, um julgamento religioso. Jesus é acusado de insultar o templo com a profecia de destruição. Ele era uma ameaça quanto à destruição do templo, só que eles mal entendiam que a destruição do templo simbolizava a própria mácula que foi gerada naquele templo, covil de salteadores. E Jesus entra para ser julgado pelo Sinédrio, que era composto, nós vimos ontem, era composto de homens que tinham uma função religiosa e o próprio Estado de Roma, e o próprio governo de Roma que exercia influência. Só que isso aí não deteve o poder do Senhor. Isso aí não paralisou. O Senhor é julgado, morre, ao terceiro dia ele ressuscita, marca o encontro com os discípulos na Galiléia dos Gentios, nós passamos lá. Vocês lembram de Cafarnaum, local estratégico, Via Mares, Galiléia dos Gentios. Cornélio se converte, Deus converte Cornélio lá em Cesareia Marítima. O evangelho começa a crescer, o evangelho começa a ser pujante. Tentam calar a voz, uma grande perseguição, só que agora cessa a perseguição. A perseguição cessou, agora não temos mais nenhum tipo de entrave. A religião oficial é o cristianismo. Só que com isso veio muito engodo, com isso o Estado se misturou com a igreja. E vocês lembram como, quando Jesus chegou em Jerusalém, como as instituições religiosas estavam misturadas com as religiões civis? O Sinédrio era composto de homens que faziam parte de uma questão religiosa e de uma questão civil. E a mesma coisa aconteceu 313 depois de Cristo. A história é cíclica, por isso que eu acho importante a gente se reportar à história. Agora o Estado, de novo, se funde à religião. E a Reforma Protestante, ela tem justamente esse objetivo. Algumas coisas que surgiram antes da Reforma Protestante, nós passamos a fase primitiva da igreja, a fase apostólica, a fase pós-apostólica. Nós passamos pelo desenvolvimento do cânon, que é do século I ao século IV. No século IV, o cânon ele tem uma consolidação. Perseguição mais intensa, 64 a 311. Pais nicenos, desenvolvimento do episcopado. Alguns fatores que contribuíram para a supremacia do bispo de Roma. Heresias trinitárias, concílios ecumênicos começaram a surgir, igreja e Estado de 754 a 1309, aí a gente chega na pré-reforma. A pré-reforma é caracterizada por alguns movimentos. Quando a gente olha para Lutero, a gente vê Lutero como uma figura importante, como uma peça importante para o restabelecimento daquilo que era a igreja primitiva, para o restabelecimento daquilo que era o projeto do Senhor, fazer do ser humano o templo dele. Ele estava construindo agora não um templo feito por mãos de homens, o templo agora seríamos nós. E esse projeto eu vejo que o Espírito Santo tem uma participação. As coisas que os reformadores fizeram, alguns pontos que eles deixaram não fazem parte do cânon. A gente não pode atribuir valor de inspiração, mas a gente tem que olhar para esse ponto como um ponto muito importante para a nossa fé. E como a nossa fé precisa estar fundamentada? A cada dia que passa, a fé ela é mais deturpada. E a gente tem os estados nacionais. O surgimento dos estados nacionais na Europa, no período da pré-reforma. Na França a gente teve a monarquia,
o papado começa a se dividir, começa a entrar num declínio muito grande, e com isso nós começamos a viver um clima favorável para a reforma protestante. A reforma não surgiu da noite para o dia. A reforma, ela passou por um processo. Os Estados Nacionais começaram a surgir, movimento conciliar, movimentos dissidentes começaram a surgir naquele tempo, e a gente começa agora a entrar num preparativo para restaurar aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, que foi a nossa justiça em Deus. O texto base de Lutero, nós estamos aqui num período um pouco após, quase concomitante, que é o período de Calvino, mas os textos bases é Romanos 3, versículo 1, Romanos 5, versículo 1. Quem está com a Bíblia aí, por favor? Romanos 3, ou Romanos 5. Que vantagem, pois, tem o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em todo sentido. Primeiramente, porque lhe foram confiados, porque foram confiados os oráculos de Deus. Pois que, se alguns foram infiéis, porventura a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em suas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus que castiga com ira é injusto? De modo nenhum. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado como um pecador? E por que não dizemos, façamos o mal para que venha o bem? Como alguns. Aí no versículo 10 diz, como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é como sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar o sangue. Não há temor diante de Deus. Não conhece o caminho da paz. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo escreve aos Romanos, traz um tratado aqui teológico do capítulo 1, capítulo 11. Capítulo 11 a gente viu lá naquela tribo lá dos judeus messiânicos, onde Paulo descreve a condição dos judeus e a condição dos gentios, porque os romanos estavam se vangloriando da sua fé, eles estavam se vangloriando da sua condição de justificados. Só que Paulo diz lá no capítulo 11, olha, acaso Deus não poupou os ramos naturais, também não pouparia vós outros. Eles serão enxertados novamente. Então Paulo divide essa carta em duas partes, um tratado teológico, e a segunda parte, Paulo, ele trata de questões práticas, tanto que ele vai falar do capítulo 12, capítulo 14, até de dons espirituais. O que ele fala lá em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Então, o pressuposto é a justificação pela fé. Por quê? Porque depois de Constantino, obras se tornou a base de relacionamento do homem com Deus. E não só obras, uma série de concílios ecumênicos, concílios completamente da palavra de Deus, instituíram doutrinas que nós conhecemos hoje muito bem. São doutrinas que geraram a teologia da Mariologia, Maria como intercessora, purgatório, missa do sétimo dia. Uma série de questões depois de Constantino desencadeou em tudo aquilo que não se diz, não tem consonância com a justiça de Deus. A
A justiça de Deus ela está bem expressa lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando Tiago fala de fé e obras, Tiago ele não contradiz Paulo, Tiago complementa Paulo. Porque se obras salvassem, o Senhor teria morrido em vão por todos nós. E o que a igreja romana estava fazendo era expondo Cristo ao vitupério, à vergonha. Vocês viram ontem lá no Gólgota, que Jesus foi colocado no local mais alto de Jerusalém? Por quê? Porque ali era a vergonha maior, é o vitupério. Aí Hebreus 6, versículo 4, fala que muitos estão expondo Cristo ao vitupério, à vergonha. Então a reforma, ela procura resgatar o sentido da morte do Senhor e da sua ressurreição. Surgiram muitos movimentos dissidentes. O primeiro movimento da reforma foi de John Wycliffe, depois John Huss. Os seguidores de John Huss ficaram conhecidos como os Irmãos Boêmios. Depois nós temos movimentos devocionais, misticismo, devoção moderna, que destacava a espiritualidade, leitura da Bíblia, meditação, oração. Nós passamos pelos humanistas bíblicos e a situação geral, que era uma situação de terror e pânico. Missa pelos mortos, crença no purgatório, invocação dos santos e a Maria. Quem acha que a reforma foi importante? Diga glórias a Deus por isso. Ela foi importante? Foi muito importante. E passando pela reforma, na sua primeira parte, nas vésperas da reforma, havia muita violência. Havia baixa expectativa de vida, profundos contrastes socioeconômicos, insatisfação. O alto clero em Roma, fazendo o que eles faziam na época de Jerusalém. A história de Roma é cíclica. Assim como eles dominavam no tempo de Jesus, usando o templo como reduto de Satanás, fazendo da casa do Senhor de covil de salteadores. Depois que Constantino, ele declara a paz com os cristãos, ele faz a mesma coisa. Roma entra num processo idêntico ao da igreja primitiva. Na área espiritual havia insegurança e ansiedade acerca da própria salvação. Por quê? Porque se a salvação dependia de indulgências, nós precisamos comprar muitos indultos para sermos salvos. Lutero, ele era um professor da cátedra de Wittenberg. Ele começou a se revoltar contra todo esse sistema. Nós vamos ver Lutero depois, a gente está pulando para Calvino porque começamos antes um pouco. Eu vou falar de Lutero depois a gente faz a montagem e os cortes direitinho, para vocês entenderem. Havia muita insegurança. Martinho Lutero, de 1483 a 1546, venda de indulgências por João Tetzel. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixa a porta do castelo de Wittenberg as 95 teses. Mas nós vamos falar disso depois. Para terminar, a reforma na Suíça. Suíça teve como precursor o Ulrico Zwinglio, 1484 a 1531. Um território mais livre para a reforma era o território que nós estamos. O ambiente era propício para a reforma protestante. O ambiente era completamente propício, estados nacionais, os estados se libertando de todo o sistema de dominação. Existia toda uma envergadura pronta para que a reforma chegasse. A Suíça vivia um espírito democrático. E esse espírito democrático ajudou muito a reforma. Erasmo edita o Novo Testamento em grego, que foi fundamental para a interpretação das Escrituras. E por causa disso,
a Reforma Suíça teve no humanismo uma das suas fontes maiores. Aí a gente vê a questão dos anabatistas e também a questão de Calvino. Aí a gente chega aqui em Calvino. Algumas bandeiras aqui que Zwinglio ele levantou. Primeiro, salvação pela fé, autoridade da Bíblia, supremacia de Cristo na igreja, direito do sacerdote se casar e a condenação de práticas romanas não aplicada pela palavra de Deus. Zwinglio perdeu também o apoio de Lutero, lá em 1529, e a gente tem aqui Zwinglio tentando conquistar Genebra para a sua causa. Uma nova guerra começa em 1531. E a gente tem agora a questão de Calvino. Calvino, ele está em Genebra, faz parte da segunda geração de reformadores. Existem alguns contrastes entre Lutero e Calvino. Lutero